Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é análise de processos e tipos de processos. Os tópicos a serem abordados nessa aula são análise de processos e operações, melhoria de processos, tipos de processo da produção na indústria e nos serviços. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar como melhorar os processos industriais, dar exemplos dos tipos de processos da produção, análise de processos e operações. Primeiramente, vamos distinguir os termos. Processo envolve a seguinte ideia: eu tenho uma entrada de insumos de matérias-primas. Essas matérias-primas passarão por um processamento onde eu agrego valor a essa matéria-prima até que eu tenha o produto final, que é a saída do nosso processo. Em resumo, um input, um processamento e um output. Em outras palavras, entrada, agrego valor e a minha saída. Bom, mas no momento ali em que eu vou executar, eu vou agregar valor à minha matéria-prima, ao meu insumo, existem várias fases no meu processo, as quais chamamos de operações. Existem a atividade 1, atividade 2, 3, 4, 5. Cada uma delas é um tipo de operação diferente. Pensem no caso de uma linha de montagem de veículos. Eu tenho as peças que chegam dos mais diversos fornecedores, e aí eu vou para a linha de montagem, onde eu encaixo aquelas peças. Cada operação realiza uma atividade diferente, até que eu tenho o produto final, que é o meu automóvel pronto aí para ser vendido nas diversas concessionárias. Mas eu preciso tomar cuidado com a minha operação. Por quê? Caso eu não faça um correto planejamento, organização, direção e controle da minha fase ali, da minha atividade, da minha operação, pode acontecer que as coisas sejam feitas com base no improviso. E isso realmente não é o que a administração da produção recomenda. Se eu tenho uma finalidade, exemplo, eu quero consertar o ar-condicionado do meu edifício. Porém, o ar-condicionado encontra-se na parte externa do prédio. Bom, eu tenho uma questão aí que precisa ser devidamente tratada. Por quê? Se eu tento resolver essa questão com base no improviso, existe um grande risco de que um acidente ocorra. Percebam que nesse cenário eu devo planejar, organizar e executar de forma que eu resolva o problema, mas também preze pela segurança dos envolvidos, ou seja, atenda à eficácia, que é atingir os objetivos, mas também cuide da eficiência, que é a correta execução da operação. Análise dos processos e operações. Em uma fábrica, os processos são as etapas de fabricação, desde a chegada da matéria-prima até a finalização do produto que será entregue ao cliente. A operação, por sua vez, é o trabalho desenvolvido pelos homens ou máquinas na produção dos produtos. Em economia, nós temos um conceito chamado fatores de produção. Você já ouviu falar deles? O que são? Terra, trabalho e capital. Basicamente, um país ele pode ter escassez do fator terra. O que vem a ser isso? São os recursos naturais, minério, madeira, água,
entre outros. Trabalho é aquela situação se eu faço maior ou menor esforço para aproveitar o fator terra. E eu tenho também o fator de produção capital, que envolve o quê? O intelecto, aquele conhecimento adquirido, conhecimento tácito, conhecimento explícito. Percebam, falando especificamente do fator trabalho, é nele que envolve o conceito de operações. Eu tenho um processo onde existe a entrada de recursos, insumos, matérias-primas, podemos pensar no fator terra. Vou agregar valor na chamada fase de processamento e é lá que temos a operação, onde o fator trabalho mais incide. Posso ter um menor ou maior esforço conforme aí o capital empregado. Se eu tenho uma mão de obra qualificada, é possível que ela exerça a mesma operação com menor esforço. Até, pensando num processo, eu tenho o produto final acabado. Melhoria de processos. Vamos tratar agora de algumas formas que eu consiga fazer com que o meu processo, ou seja, entrada de insumos, agrego valor e eu tenho o meu produto acabado. Como eu posso fazer para que isso melhore? Ou seja, que haja um aperfeiçoamento, aumento de produtividade do meu processo. Existem diversas ferramentas desenvolvidas nesse sentido. Talvez você já tenha ouvido falar de algumas. Ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, Kaizen, filosofia de melhoria contínua, dentre outras. Conceito de qualidade total. Nossa, o leque de ferramentas é enorme. A maioria das organizações, elas de fato se preocupam com essa questão de melhorar o meu processo. Vamos agora falar de uma ferramenta bem específica, que ela vai dizer assim: eu tenho uma melhoria, certo? Que melhoria você quer fazer? Defina a melhoria. Ótimo. Quem vai fazer? Quem vai ser o responsável por executar a melhoria e trazer os operários aí que vão trabalhar nesse sentido? Defina qual a melhoria, quem vai fazer, em quanto tempo deve ser executada a tarefa que busca a melhoria. Coloque, já temos 3 coisas: quem vai fazer, quem é o responsável, em quanto tempo ele vai entregar, qual a melhoria, quanto vai custar essa melhoria. Exemplo, o meu produto vem a matéria-prima, agrega o valor e tem a saída. Esse começo, meio e fim demoram 20 dias até que eu tenha o produto final. É muito tempo. A minha empresa definiu. Qual a melhoria? Vamos reduzir de 20 dias para 12 dias o prazo de entrega do meu produto. Tudo bem. Definida qual é a melhoria, vamos lá. Quem vai fazer isso? De que forma? Quanto vai custar? Vai custar o equipamento novo. Nós vamos comprar uma nova máquina, um robô que vai executar essa produção. É o que vai possibilitar sair de 20 dias para 12. Tudo bem. A ferramenta que responde a essas e outras perguntas é a que vamos aprender agora. Ferramenta 5W2H. How, como, who, quem, how much, quanto vai custar a melhoria, where, onde vai ser feita a melhoria, what, o que vai ser feito de melhoria, why, por que será feita essa melhoria, e when, quando será feito o trabalho e quando será entregue. Percebam que a 5W2H, quando você tangibiliza, quando você coloca no papel o responsável, em quanto tempo, quanto vai custar, o que deve ser melhorado, facilita aí para que a gente consiga seguir um plano de melhoria. A ideia é justamente essa.
A ferramenta 5W2H permite que a gente siga um plano, um script, e coloque, por exemplo, a melhoria não deu certo. Eu já sei quem é o responsável. Ah, vai precisar de mais dinheiro. Não, o que está aqui no plano era esse valor de recurso, não vou gastar mais. Foi isso que nós planejamos. Perceberam? Tipos de processo da produção na indústria e nos serviços. Vamos agora iniciar uma discussão muito comum. Processos e operações existem apenas na indústria ou também existem nos serviços? Resposta: em ambos. Quando dizemos processos e operações na indústria, fica num primeiro momento mais fácil de nós visualizarmos. Por quê? Suponha, vamos nos colocar na ótica do consumidor. Eu chego num supermercado e faço ali a compra de um determinado bem, de um produto. Sei lá, um pote ali de requeijão. Tudo bem, eu comprei o requeijão, levei para casa, usufruí do produto, maravilha. Só que assim, eu não sei quem participou daquela operação, concorda comigo? Qual era o operário responsável por estar ali na máquina? O que cuidou da parte da embalagem? O que cuidou ali de fazer com que o requeijão fosse colocado no recipiente, na quantidade certa, conformidade com os requisitos? O setor que cuidou dos testes, entre outras situações. Ou seja, num processo e operação da indústria, o cliente praticamente não participa da fase de operação, da fase de execução. Não. Quando nós pensamos num processo, ponto A, agrega o valor, ponto B, que é o produto final, o cliente apenas participa ali usufruindo o produto acabado. Isso são os processos e operações na indústria. Já nos serviços, muda. Por que muda? Vamos ver algumas características de serviços. Uma prestação de serviços, eu devo analisar primeiramente. Qual é o serviço esperado pelo cliente? O serviço percebido? As demandas do mercado? E o nível de qualidade esperado aí pelo nosso cliente. Certo, essas são perguntas importantes aí, questionamentos que envolvem a prestação de serviços. Trazendo para a nossa área processos e operações, também existem na prestação de serviços, só que com algumas diferenças importantes. No caso, o conceito assemelha-se em que sentido? Eu tenho um input, que é uma entrada, vai haver aí um processamento onde eu agrego o valor, e aí eu tenho o meu produto acabado, que no caso é a prestação do serviço. O que muda? A entrada, basicamente, são informações. Serviços lidam com informações, via de regra. E aí eu faço esse processamento e eu tenho aí o meu produto acabado, com uma outra diferença em relação à indústria. O cliente participa da operação. Então, os mais diversos serviços que existem, serviços profissionais liberais da área de educação, da área de saúde, dentre outras, o cliente participa da operação. Ele consegue instantaneamente verificar se aquele serviço está ou não atingindo aí os padrões de qualidade esperado. O problema, indústria, produtos, bens, fica mais fácil de eu julgar essa questão da qualidade. Exemplo, eu esperava 1 litro de leite, veio metade, eu vou reclamar. O tubo da pasta de dente está fora aí dos padrões de qualidade, veio bem menos do que aquilo que consta na embalagem.
Já um serviço fica mais difícil para eu analisar num primeiro momento e quantificar a qualidade. Temos para vocês uma dica de leitura e uma dica de filme. Dica de leitura: Gestão de Produção. Dica de cinema: Tucker, um homem e seu sonho. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre análise de processos e tipos de processos. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!